Paz e graça, meus irmãos. A nossa esperança é saber que Jesus voltará para nos buscar. E eu te convido a louvar ao Senhor junto conosco, almejando isso, almejando e pensando o quanto será bom quando nos encontrarmos com Ele, que será uma bênção, será um dia de muita alegria e de gozo no Senhor. Então vamos louvar a Ele essa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. As palmas do Senhor, glória a Deus, pois Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. digno de receber a glória.
ao que é digno de receber o louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, a Jesus, a Jesus, a Jesus. Aleluia, Senhor, receba a nossa adoração nesta manhã, Pai. Amém. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos nessa BD especial. Estamos tendo aula no livro de Levítico. Esse livro tão difícil, né? Eu tenho falado aqui que isso não é por acaso, é difícil mesmo. Mas se está na Bíblia, Deus nos dá o quê? Pessoas que vão lá, entendem para explicar. Deus chama para a igreja, nesse mistério, pastores e mestres. Tá ok? Então, nós estamos aqui nessa caminhada. E eu louvo a Deus pela sua vida. E é especial também, porque nós estamos num tempo especial, que é o aniversário da nossa igreja. 12 anos de caminhada. No dia 30 de agosto, nós vamos estar completando 12 anos. Vamos ter aí um culto especial, um culto drive-in, né? Então, você vai se preparando. Nós temos feito sorteios aqui. E eu quero louvar a Deus porque as pessoas estão participando e é um tempo de muita alegria mesmo. Nós estamos celebrando a bênção de Deus sobre a nossa igreja, ok? Então hoje eu te convido, vamos estar orando e vamos estar pedindo a Deus a bênção dele, e que você que está participando, que não é da igreja, seja muito bem-vindo também, Deus possa te abençoar. Vamos orar. Pai, obrigado, quero te agradecer e te louvar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Livra-me, Senhor, de falar coisas que não provêm do texto e da tua vontade. E abençoe os meus irmãos com luz para que eles possam entender a tua palavra no livro de Levítico. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, convido você permanecer ligado. Eu estou aqui com o meu café. Vamos lá, então, vamos dar uma recapitulação do livro de Levítico. Deixa eu dar uma chegada aqui no texto. Vou me colocar agora lá na parte de cima. Eu já me rebaixei bastante esses dias, eu vou ficar lá na parte de cima que não atrapalha o texto, tá ok? Então vamos lá, eu convido você. Tá aí o tabernáculo, a gente foi nesse tabernáculo aí em 2011, eu e a Fabiana, que está lá no Timna Park, é uma réplica com as dimensões exatas do tabernáculo, né? Então, nós temos aqui as dimensões do tabernáculo, de largura 22,5 metros, e o tamanho dele, a profundidade dele, 45 metros. Então, 22,5 por 45. Outra coisa que eu falei, que o tabernáculo, e na semana passada deu um probleminha técnico, não deu para a gente acompanhar com as figuras. Então, eu queria que você notasse aqui, por exemplo, esse aqui é o lado leste, esse aqui é o lado oeste da terra. O tabernáculo começa no lado leste. Então, tem a entrada do tabernáculo. Veja, ao redor do tabernáculo, na frente dele, primeiro tem a tenda de Moisés, da sua família, e a tenda de Arão e de seus filhos, que são chamados dentre a tribo de Levi, uma das tribos que o Senhor dá à terra, descendentes de Jacó. E aqui você vai ter, dentro da tribo de Levi, você vai ter Arão e seus filhos como sacerdotes. Então,
Levi vem da tribo de Coate, que está aqui no lado sul do tabernáculo. Depois, no lado oeste, tem Gerson, os gersonitas, e aqui no lado norte, fechando o tabernáculo, nessa tribo de Levi e nos sacerdotes, na presença de Moisés, nós temos a família de Merari, os Meraritas. E aqui vocês vão ver, ao leste, na entrada também, você tem o estandarte de Judá, formado por Judá, Zebulon e Issacar. Aqui, no lado sul, você vai ter o estandarte de Ruben, formado pela tribo de Ruben, Gade e Simeão. E na parte leste, ou na parte oeste, você vai ter o estandarte de Efraim, formado por Efraim, Benjamim e Manassés. E na parte norte, você vai ter o estandarte de Dan, formado por Dan, Azer e Naftali. Detalhe, Deus está no centro do seu povo. Isso é uma marca tanto do texto que traz da construção do tabernáculo, mas mais agora no livro de Levítico. Então, no livro de Êxodo mostra onde Deus se manifesta, que é no tabernáculo. Do capítulo 25 ao 40 vai ter em detalhes a construção do tabernáculo. Deus separa homens capacitados para isso. E agora, no livro de Levítico, vai ter o quê? Como Deus se manifesta? Qual o relacionamento de Deus com o povo? Essas figuras são importantíssimas para o teu entendimento do Antigo Testamento. Okay? Então, aqui tem as fotos que nós tiramos lá do tabernáculo. Então, a entrada aqui está no lado leste da terra. Nós temos no fundo o lado oeste, aqui lado sul e lado do norte. Nós mostramos isso. Aqui a primeira parte, na tenda do encontro, né? Tem aqui essa parte, no átrio do tabernáculo, o altar do holocausto. Nós vamos ver que é um dos sacrifícios. Nós temos, entrando no tabernáculo aqui, nós vamos ter o santo lugar, que é essa parte aqui, que contém a mesa com os pães da proposição, que são 12, o altar do incenso, que é um altar diferente do outro, inclusive na sua constituição ele é feito de ouro. Aqui você vai ter o menorá, que ele vai brilhar a luz continuamente, e aqui nesse lugar só pode entrar o sacerdote e o sumo sacerdote, esse aqui que está ao fundo. Mas ainda tem outra parte, que é o Santo dos Santos, que tem a Arca da Aliança, formada pelo propiciatório, a tampa, e essa tampa tem a constituição de 2 querubins, um com a asa do outro se tocando. E dentro desta urna, desta arca, você vai ter 3 elementos: as tábuas com os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, Deus mostrando quem tem autoridade para o sacerdócio, e aqui o maná que Deus alimentou o povo durante 40 anos no deserto. Então você pode ver essas 3 coisas dentro da arca. E no lugar santíssimo, o Santo dos Santos, aqui só entrava este aqui, o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, dia da purificação, onde ele oferecia um sacrifício por ele mesmo e um sacrifício pelo povo. O propósito do livro de Levítico é um manual de santidade, irmãos. É um manual para mostrar como Deus quer se relacionar com o povo, o que ele exige de cada israelita para desfrutar da presença de Deus e de suas bênçãos. Ideia-chave do livro de Levítico: a santidade de Deus, a pureza da comunidade do pacto, o princípio da substituição no ritual do sacrifício e o princípio da mediação no serviço dos sacerdotes. Vimos que santidade não tem nada a ver com pureza em si. Santidade tem a ver com separação, né? Deus separa homens e mulheres para, por exemplo, usar no serviço sacerdotal, no caso de homens, né? E no caso também das mulheres, elas têm acesso através do sacrifício, mas feito geralmente pelo homem da família.
temas principais: santidade e sacrifícios. Santidade e sacrifício. E aqui nós vamos ter também outro tema, o descanso sabático e o ano sabático, que nós vamos ver com o decorrer das aulas. Vimos na primeira parte da semana passada, repetindo agora com as imagens, né, que levitas e sacerdotes, há uma diferença aqui. O livro de Levítico trata dos sacerdotes, eu estou grifando aqui. Então, tem 194 referências a sacerdotes. Veja, quem vai falar mais sobre as funções, da tribo de Levi é o livro de Números, que vai falar sobre o censo, que vai falar sobre a função deles, a revolta contra Moisés, né, a questão do bordão ou da vara de Arão que brotou, que nós vimos anteriormente, tarefas e sustento dos sacerdotes, que o povo de Israel tinha obrigação de sustentá-los para eles viverem servindo ao Senhor na tenda do encontro, o censo, espólios de guerra para os levitas, que também foi instituído, e cidades dos levitas. Nós vimos que eram 48 cidades, por isso que você vai ter levitas morando em Judá, levitas que nasceram em Judá, mas eles não deixam de ser levitas. A mesma coisa hoje, meus irmãos, quando nós falamos de judeus, né? Eu imagino que deve ter judeu até na Paraíba, porque é a raiz dele, de onde ele veio. Ele pode estar morando na Paraíba, ou no Ceará, ou em qualquer outro lugar. Ele vai estar, o quê? Preservando a sua raça, que é a raça judia. Assim também nós temos 48 cidades dos sacerdotes. E o esboço do livro de Levítico está aqui. São 5 partes, nós trouxemos na semana passada que o Victor Hamilton, ele traz no seu livro, é um livro que foi publicado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. 5 unidades: lei sobre sacrifício, do 1 ao 7, são 5 sacrifícios, nós vamos ver. Lei sobre a ordenação dos sacerdotes, do 8 ao 10. Lei sobre impurezas físicas e morais, do 11 ao 16. Lei sobre santidade física e moral, do 17 ao 26. E lei sobre votos, no capítulo 27. E o Norman Geisler, que é um estudioso da palavra do Senhor e apologeta, ele divide o livro em 2 partes. A primeira parte, né, do 1 ao 10, que ele diz como nós nos aproximamos do Altíssimo, do 1 ao 10, né, e através dos sacrifícios nós fazemos isso, do 1 ao 7, e por meio do sacerdócio. Então você não vai ver, meu irmão, minha irmã, aqui no livro de Levítico, a pessoa aparecendo e oferecendo sacrifício por ela mesma. Não vai acontecer isso. Pelo contrário, veja, nós enxergávamos isso lendo a Bíblia. Você pode notar no livro de Gênesis. Você vai ver Abraão oferecendo sacrifício, você vai ver Jacó oferecendo sacrifício, você vai ver o filho de Jacó oferecendo sacrifício. Então, os filhos, né? Então, isso era muito comum, porque ainda não tinha uma religião organizada. E agora nós temos um livro chamado A Religião Judaica, e também a cristã, e também a islã é chamada de religião do livro, porque cada uma dessas tem um livro. Então, os judeus, que até então não eram chamados judeus, uma coisa que a gente tem que lembrar disso, é um erro chamar judeus aqui, porque judeus vêm da tribo de Judá. Então, nós chamamos aqui hebreus, ou então israelitas. Nós podemos chamar a partir do encontro de Jacó ali na luta no Val de Jaboque com aquele ser celestial. Ele passa a ser chamado de Jacó e é transformado em Israel. Então você pode chamar hebreus até esse momento, depois você pode chamar israelitas, e depois, quando tem a separação das 12 tribos, que uma tribo fica no sul e as 10 no norte, e uma de apêndice, que é Benjamim, você vai ter Judá, por isso que vem judeus daí.
E as 10 tribos se afastam de Deus e o templo fica em Judá, que contém a cidade do grande rei, que é Jerusalém. Então, por isso vocês chamam, aí podem chamar de judeus a partir daí. Isso é muito interessante. Então, tendo dito isto, vamos voltar aqui para o texto. Eu peço para você me acompanhar aí no texto. Bom, deixa eu chegar para cá. Isso, aqui. Então, vamos ver agora, continuando. Então, Jaisley faz essa divisão maravilhosa. Eu acho essa divisão espetacular. Como nos aproximamos do Altíssimo, do 1 ao 10, através dos sacrifícios, está no capítulo 1 ao 7, e por meio do sacerdócio. Então, você não vai ter aproximação de qualquer jeito. Deus exige uma seletividade para mostrar a santidade dele, para mostrar como nós somos pecadores diante de um Deus tão santo. Aí nós vimos as divisões ali dentro do tabernáculo. Tem o pátio, tem o santo lugar e o santíssimo lugar. E depois, como alcançamos a santidade? Do 11 ao 27, por intermédio da higiene, 11 a 16, e da santificação, do 17 ao 27. Nós vimos na aula passada, e agora eu estou colocando aqui em imagens, para ficar gravado. Se você quiser voltar nesta aula, você vai ter condições. Veja, o texto foi divinamente revelado também. Dos 27 capítulos, você vai achar 20 expressões falando o quê? Falou o Senhor a Moisés. É muito legal. E é endereçada à comunidade de Israel, dos fiéis. E aqui uma coisa interessante, se o Êxodo mostra onde Deus deve ser adorado, Levítico trata de como Deus deve ser adorado. Então, é o como, o relacionamento, a vida relacional do povo com Deus. Então, o Êxodo, eu grifei aqui do Hamilton, vai falar da ênfase de local, é no tabernáculo que Deus vai se manifestar. Para lá o povo vai. Irmãos, isso é tão interessante, por quê? No Antigo Testamento, e eu falei isso e repito agora, você vai ter o quê? Uma relação centrípeta, ou seja, de fora para dentro. Todas as nações da terra vão ali ao encontro, agora do tabernáculo, judeus, né, espalhados pela terra. E depois, quando tem o templo, o que vai acontecer? Judeus do mundo todo vindo adorar no templo em Jerusalém. E depois você vai ver o quê? No Novo Testamento, Jesus ainda falando no livro de Lucas, nos versículos finais, ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos do poder de Deus. O povo se reúne ali em Jerusalém. Por quê? Vai vir o Pentecostes, no dia de Pentecostes, na segunda grande festa do povo judeu, que era a festa das colheitas. Então vem a colheita do Senhor sobre o seu povo, começa ali. Então tem a descida do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Está vendo? Abriu o braço todo. Então aí há uma inversão. Se o Antigo Testamento canaliza para Jerusalém, o Novo Testamento pulveriza de Jerusalém para todas as nações. Irmãos, Deus é bom demais, porque nós fazemos parte exatamente disso, né? Dessa bênção do Senhor. Deixa eu voltar aqui a minha tela para você entender melhor agora. Então, é isso aí, eu dou algumas estatísticas sobre esse livro. A descrição também dos sacrifícios, né? Ele vai mostrar esse sacrifício, sendo que Deus mostra o sacrifício como ato exterior, mas vai mostrar também a postura interna da pessoa, de penitência, de arrependimento. E eu falei semana passada que Deus odeia o que? Se tiver divergência entre os dois. Ou seja, vamos colocar hoje assim, eu vou à igreja, mas fora da igreja eu sou outra pessoa. Não precisa nem sair do templo da igreja. A pessoa pode ser outra pessoa lá dentro dela, com um coração duro, com um coração pecaminoso, um coração rebelde, e assim por diante. Então sempre vai ter o sacrifício, o ato exterior,
Por exemplo, hoje seria dar o dízimo, ir ao culto, participar das reuniões da igreja e assim por diante. Mas não é somente isso, tem que ir com o coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. Saber por que está fazendo aquilo. Saber que Deus se agrada tanto de fazer como de ser. Essas duas coisas Deus deixa claro no livro de Levítico. Você vai ver em Isaías capítulo 1, quando Deus fala: eu odeio o ajuntamento solene para as festas, com o coração totalmente divorciado da presença do Senhor. O povo estava vivendo em pecado e ia oferecer sacrifícios ao Senhor, e Deus não aceita isso. Tá ok? Então nós vamos ver agora os 5 sacrifícios, retornando aqui, tipos de oferta que nós temos. Veja, o primeiro é o holocausto, que está no capítulo 1. Esse umzinho aqui é o capítulo 1. Depois, você tem um significado. Então, na primeira coluna, você tem os tipos de oferta. A primeira, no capítulo 1, o holocausto, ou oferta queimada completamente. Significa isso. E holocausto vem da Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento em grego, tá? Que data do século III a.C. E também a oferta de manjares. Era a oferta de cereais, basicamente de cereais. Capítulo 2, a oferta pacífica. Capítulo 3, que era uma oferta de animal, né? E o capítulo 4 até o 5:13 vai falar da oferta pelo pecado, e do 5:14 ao 6:7 da expiação, oferta de expiação. Então aqui eu tenho as 5 ofertas. O holocausto significa o quê? Em hebraico é chamado, quando usa essa palavra, significa olam, que significa aquela que sobe. Como eu falei semana passada, você está fazendo um churrasco, ou então uma comida muito gostosa, sob aquele cheiro, que é um cheiro maldoso quando nós estamos naquele período de consagração da quarta-feira, né? Você sente o cheiro, alguém te chama para lanchar, é muito ruim. Esse é o holocausto. Então, oferta suave ao Senhor. Isso significa o quê? Uma oferta que sobe com alegria na presença de Deus. Outra coisa também, a de manjares, a que era composta exclusivamente de cereais, bolos, né, que Deus pedia ali para o povo levar, que instituía, e a oferta pacífica, semelhante a um banquete para celebrar uma aliança. Aqui é interessante, irmãos, por quê? Porque tanto o ofertante como o sacerdote participa depois da alimentação. Eles comem parte do que foi oferecido. E aqui você vai lembrar quando Ana vai oferecer sacrifícios, né? Então ali, por exemplo, em Siló, que a tenda estava ali, quando vai oferecer sacrifício, ela recebe porção dobrada do alimento do seu marido. Por quê? Porque é uma celebração, é como se fosse ali um banquete para selar uma aliança. Você lembra quando, por exemplo, deixa eu aumentar aqui, quando, por exemplo, você lê Jacó fugindo de Labão, e quando eles se encontram, eles selam um pacto, e ali eles sentam para se alimentar, significa isso. Eles estavam selando um pacto. A mesma coisa aqui é quando o ofertante ele vai diante de Deus para oferecer a oferta aqui pacífica, que está no capítulo 3. E a oferta pelo pecado, um sacrifício de arrependimento por pecados cometidos. E detalhe, irmãos, aqui, tanto na oferta pelos pecados cometidos, como a expiação pelos pecados, veja, a reparação que o ofertante faz é de pecados de ignorância, não é qualquer pecado. Por exemplo, o pecado de adultério em Israel gerava o quê? Apedrejamento, não tinha nem sacrifício. Que coisa! Está vendo porque José arquitetou fugir para que Maria não fosse apedrejada, porque ela parece grávida. Ora, irmãos, qualquer pessoa do mundo não vai ter a noção de que ali foi gerado pelo Espírito Santo. Nem José, mas José é tão bondoso e maravilhoso para com Maria que ele arquiteta fugir, mas Deus aparece em sonhos através do anjo
e fala para ele que aquele fruto ali vem do Espírito Santo. Então, os dois, pecado e expiação, pela culpa em relação ao pecado, são sacrifícios que o ofertante faz a Deus por causa de pecados por ignorância. Mas mesmo assim são pecados. Então ele oferece esse sacrifício. Aí tem a expiação aqui pelo pecado, que esse quinto sacrifício é também um sacrifício pelo pecado cometido, mas enfatiza a necessidade de reparação, tem culpa no coração daquele que está oferecendo. Trata-se de um tipo especial de oferta pelo pecado. Tá? Então, tanto o pecado tem o seu sacrifício, como a oferta pelo pecado. E aqui eu trago as diferenças entre os três últimos, ou seja, sobre o holocausto, manjares, oferta pacífica, pecado e expiação. Veja, meus irmãos, esses três primeiros aqui têm uma orientação e os dois últimos têm outra orientação. E nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque no livro de Levítico, nem toda oferta que é oferecida diante de Deus é fruto de pecado. A gente tem a tendência de generalizar e pensar que uma pessoa está oferecendo um sacrifício ao Senhor e é fruto de pecado. Nem sempre. No livro de Levítico você vai ter realmente reparação de pecados, como nós vimos aqui, oferta pelo pecado e oferta pela culpa do pecado. Mas nós vamos ter também o quê? Ofertas a Deus por outros motivos. Então, tem duas acepções aqui, duas naturezas das ofertas. A oferta que é de pureza ritual, que não é fruto de pecado, e a oferta pela pureza moral, que é fruto de pecado. Então, os dois fazem parte do quê? Do sistema sacrificial do livro de Levítico. Agora vamos entender as diferenças. Então, as três primeiras fazem parte da pureza ritual. Não é fruto de pecado. Holocausto não é, oferta de manjares não é, e a oferta pacífica não é. Então, quando Eucana, marido de Ana, está oferecendo sacrifícios em Siló, é esse sacrifício. Por quê? Porque é um sacrifício de adoração, de gratidão ao Senhor. É uma oferta pacífica para mostrar como Deus é pacífico, maravilhoso e bondoso. Ele não está oferecendo porque ele pecou ali. É lógico que tem os outros que fazem parte também. O ofertante ia oferecer, ele oferecia tanto um como o outro às vezes. Mas às vezes não. Então ali ele vai oferecer talvez uma oferta de gratidão ao Senhor. E nós vamos entender isso. Então vamos entender 4 diferenças que nós temos entre os sacrifícios. A primeira parte, do 1 ao 3, você tem de pureza ritual. E o 4º e o 5º sacrifício, que tem a ver com o pecado, é de restauração, então é pureza moral. Tá? Então isso é muito legal, porque quando você estiver lendo, você vai abrir os olhos. É uma dica que eu dou para você. Enquanto nós estivermos no livro de Levítico, leia o livro de Levítico devagarzinho, que você vai notar como é espetacular você ver essas diferenças. Então essas três, holocausto, manjares e pacífica, é parte do sistema de sacrifícios rituais, de pureza ritual. E o pecado e a expiação pela culpa é de pureza moral. Vamos ver as diferenças aqui. E eu vou depois mostrar um quadro para mostrar essas diferenças. Né? Então, essas diferenças, a primeira diferença que eu chamo de resultado, ou seja, nos 3 primeiros sacrifícios vai ser o quê? Vai ser usado o termo olam, e um termo usado também aqui é nuar, que significa descansar, relaxar, sentir-se confortável, sentir prazer. É assim que Deus se sente, ou seja, Deus tem prazer no sacrifício assim. Então, é um resultado em relação ao Senhor, nesses 3 primeiros. E os 2 últimos sacrifícios, né, eles vão resultar o quê? Eles vão resultar um alívio para o ofertante.
Então, se os 3 primeiros, o holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica, geram agradabilidade ao Senhor, os 2 últimos, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, vão desenvolver o quê? Um senso de alívio sobre o ofertante, porque ele vai dizer, eu estou perdoado. Isso é muito lindo. Então, chama a primeira diferença de resultado. Sobre Deus, agradabilidade. E sobre o ofertante nos 2 últimos, sentimento de alívio, eu fui perdoado. E a segunda diferença entre os 2 grupos, primeiro, veja, aí eu falo aqui da diferença em relação à palavra pecado, o eixo aqui é a palavra pecado. Nos 3 primeiros sacrifícios, o que vai acontecer? Eles não estão ligados à palavra pecado, são atos espontâneos, meus irmãos. Isso é muito legal. Deixa eu voltar aqui, a tela grande, e depois eu mostro a tabela ilustrativa. Então, tem a ver com a palavra pecado. Os 3 primeiros não tem nada a ver com pecado. Não tem nada a ver. Então, são ofertas oferecidas por louvor e gratidão a Deus. E os 2 últimos sacrifícios têm tudo a ver com o pecado. Tanto o sacrifício pelo pecado como a oferta pela culpa tem a ver de quê? Infrações cometidas inadvertidamente, ou seja, por ignorância. E diz aqui em relação às coisas sagradas. O que pode ser? Um sacerdote ter usado alguma coisa sagrada indevidamente, ou então a pessoa não deu dízimo inadvertidamente, né? Por exemplo, produziu a terra e ele não tinha noção que ali ele tinha que dar daquela parte também. Inadvertidamente ele pecou, e Deus pede um sacrifício para isso, né? Que é uma oferta tanto pela culpa como pelo pecado. Então, a segunda diferença entre esses 2 grupos de sacrifício é que o primeiro grupo, formado pelos 3 sacrifícios, não tem nada a ver com o pecado, e o outro grupo tem a ver com pecado de ignorância. Então, meu irmão, quando a gente peca por ignorância, a gente está pecando. É o que diz no futebol, falta na área, mesmo que não seja deliberadamente, é pênalti. E a terceira diferença tem a ver com a palavra sangue. Por quê? Nos sacrifícios, nos 3 primeiros sacrifícios, há o derramamento de sangue, mas o sangue não passa do primeiro altar, tá? Do altar ali que a gente vê no altar de bronze. Eu vou voltar aqui para você entender do que eu estou falando. Vou voltar aqui para você entender o que eu estou falando. Veja, aqui, ó. Exatamente onde eu vou passar o cursor. Essas 3 ofertas, logicamente a oferta de cereais não vai fazer parte. A oferta de holocaustos e a oferta pacífica, elas são aqui oferecidas, derramado o seu sangue aqui. Ok? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Agora deixa eu voltar de novo à tela grande. E nós vamos ter o quê? Os outros 2 sacrifícios, né, que são oferecidos, meus irmãos. Veja, estou voltando aqui para o lugar onde estava anteriormente. Então, os outros 2 sacrifícios, tanto pelo pecado como pela culpa, em relação, veja, a os homens comuns e aos líderes, os líderes pontuais, havia também o derramamento de sangue na base do altar, somente ali do altar de bronze, que era o primeiro ali que era derramado. Porém, irmãos, o que vai acontecer? Quando o sacrifício fosse cometido, ou o pecado fosse cometido, por exemplo, o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa fosse cometido, ou por um sacerdote, ou pela nação como um todo, por exemplo, quando a nação adorou o bezerro de ouro, a nação todinha e o sacerdócio, representado por Arão, que foi frouxo, não falou, Deus aí exige um sacrifício diferenciado. É o sacrifício que começa no altar do holocausto,
certo? Mas vai terminar dentro da tenda do encontro. E agora eu vou mostrar para você aqui, para você lembrar, por isso que eu pus essas imagens. Tá vendo? Aí aqui, ó, eu vou colocar aí para você ter a imagem. Veja, olha aí. Aqui, ó, começa, se foi um pecado do sacerdote ou de toda a nação, o sacrifício começa aqui, ok? Então, há uma parte do sangue derramada aqui, mas o sacerdote tem que entrar agora aqui na tenda, no santo lugar, e oferecer aqui nesse lugar uma parte do sangue. Ele asperge aqui uma parte do sangue e ele volta para derramar o restante do sangue à base do altar. Os outros sacrifícios, tanto o primeiro como o terceiro, eles são todos feitos aqui nesse lugar. E esse sacrifício, quando é uma pessoa mais importante, hierarquicamente, que é o sacerdote e a nação toda, o que vai acontecer? Tem que entrar aqui nessa tenda onde eu estou passando o cursor, e aqui onde eu estou, ele entra com parte do sangue, ele asperge aqui 7 vezes, aqui, ele volta com o sangue e ele derrama o restante à base do altar. O que isso quer dizer, irmãos? Veja, deixa eu voltar aqui. Quer dizer, o que Levítico está falando? Dependendo da sua posição, o pecado tem maior consequência. Então, o sacrifício tem que ser mais enfático, mais difícil, ok? E outra, o sacrifício não era, veja, quando é de uma pessoa comum, é um animal, é um bode. Quando é do sacerdote ou da nação, é um novilho, pode ser um touro, pode ser um boi novo. Dá para entender que o gasto é maior? Levítico está dizendo com isso, não é, você vai gastar por gastar. Não, é porque o seu pecado tem consequências maiores. Eu tenho falado aqui que pecado em natureza é igual. Tanto um pecado de uma pessoa comum, como um pecado de uma pessoa que tem uma liderança grande, talvez, ou uma liderança. Ou é o líder da nação. Todos os dois pecaram, ponto final. Isso já seria o que? Suficiente para Jesus vir fazer o sacrifício. Aquele sacrifício horrível, passar por aquela cruz. Já era suficiente. Agora, irmãos, não é só a questão da natureza pecado que Levítico está falando. Está falando de quem pecou. Portanto, meu irmão, quem é líder tem o quê? Tem uma carga de cobrança pelo cargo que ele acumula, que ele exerce, a função que ele exerce, que é muito mais complicado quando ele peca. Por quê? Imagine um líder de uma nação, um pastor, quando peca, o pecado dele tem desdobramentos muito maiores do que um membro comum da igreja. Dá para entender? Levítico está falando sobre isso. Então, é por isso que a preparação de um pastor tem que ser muito bem feita. O caráter de um pastor, o caráter de um líder. Irmãos, a coisa mais importante, tem um livro do John Maxwell, que ele fala da lei da tampa. E ele expressa isso, dizendo o quê? Que a liderança de alguém vai até onde o caráter dele alcança. Ele chama lei da tampa. A tampa limita a liderança desse líder. Por quê? Por causa do seu caráter. E é isso que a Bíblia está falando aqui no livro de Levítico. Vamos voltar lá para o nosso texto. Então, meus irmãos, deixa eu voltar aqui. É muito importante nós pensarmos nisso, né? Até oração pelos líderes, né? Pedir, suplicar. Por quê? Porque o líder é que vai ser aquele que vai dar o tom de Deus para aquela igreja ou para aquele lugar. E a quarta diferença aqui, já falei do pecado, já falei do sangue, agora veja a quarta e última diferença, né? Que vai ter a ver o quê? Dos 3 primeiros sacrifícios, nós vamos usar a diferença em relação à palavra.
O que tem a ver a diferença em relação à palavra dos dois grupos de sacrifício, do primeiro e do segundo, do primeiro, do segundo e do terceiro, e do quarto e do quinto? O que tem a ver a palavra? Porque, irmãos, tem duas palavras que são usadas nos três primeiros, muito mais que nos outros. Quais são essas palavras? Primeiro, a palavra trazer e oferecer. O verbo. Esse verbo no hebraico significa o quê? Trazer para perto, ou seja, uma oferta ou um sacrifício. E você vê quantas vezes aparece. Por exemplo, o holocausto 6 vezes, esse verbo. Na oferta de manjares, 7 vezes. Na oferta pacífica, 15 vezes. E na oferta pelo pecado, já passando para o segundo grupo, que tem a ver com restauração, 3 vezes. E pela culpa, a oferta pela culpa, 1 vez. Agora, quando usa a palavra oferta, que você deve ter ouvido falar no livro de Marcos, korban, aquilo que é trazido para perto e é derivado desse verbo que eu falei no primeiro, né, que é trazer. O substantivo oferta vai aparecer em holocausto, primeiro grupo, 4 vezes, manjares, 8 vezes, oferta pacífica, 12 vezes. E agora no segundo grupo, ofertas pelo pecado, 4 vezes, e oferta pela culpa, nenhuma vez. Veja, irmãos, o verbo trazer e oferecer aparece então 28 vezes nos primeiros sacrifícios voluntários e depois 4 vezes nos sacrifícios obrigatórios, expiatórios, porque houve pecado. Já a palavra oferta, que é korban, aparece 24 vezes nos 3 primeiros sacrifícios, que fazem parte o que, de ofertas voluntárias, não houve pecado, e 4 vezes somente nos outros 2 últimos, que fazem parte o que? Da restauração. O que isso tem a ver, meus irmãos? Tem a ver que Deus quer e tem uma preponderância entre o quê? Entre o tempo que você vive em comunhão com Ele. É um relacionamento. Então Deus quer manter esse relacionamento. Tem gente que só quer aparecer diante de Deus para pedir perdão por pecado, ou então quando a coisa está feia na sua vida, ou quando você pecou e está colhendo frutos horríveis, aí vai para a igreja, jejua, ora, vai para a vigília, faz campanha, tudo que é campanha o cara fica magrinho de tanto jejuar. Irmãos, isso faz parte, isso é importante, temos que fazer isso. Agora, irmãos, a coisa mais importante que Levítico está falando nos 6 primeiros capítulos é que Deus quer manter comunhão comigo e com você. Essa comunhão, por isso que quando fala dos 3 sacrifícios, 28 vezes a palavra ofertar, não é? Na primeira palavra, no primeiro verbo, e depois 24 vezes sobre a oferta, e fala pouquíssimas vezes nas outras ofertas pelo pecado e pela culpa, o que é que Deus estava querendo dizer? Não apareça diante de mim somente quando pecar para pedir perdão, apareça para se relacionar, para sentar à minha mesa, para eu conversar com você, para eu te orientar, para eu te abraçar, para eu ter comunhão com você. É isso que o livro de Levítico está enfatizando, irmãos. Que o mais importante é ter comunhão com Deus por causa do prazer que nós temos que ter de estar com Ele, não porque nós queremos que Ele nos perdoe, ou talvez em outro sentido, que Deus nos dê as coisas que Ele tem. Deus está interessado em filhos que o amem de verdade. É isso que o livro de Levítico está apontando. Agora vamos voltar aqui e eu vou mostrar num gráfico ilustrativo, a gente já está terminando a nossa aula. Olha as diferenças agora nesse gráfico. Diferenças. Então, as palavras-chave de resultado, veja, diferença de pecado, diferença de sangue, diferença de palavra. Os 3 primeiros, em relação à palavra resultado, Deus sente prazer, é o resultado para Deus. Agora veja os 2 últimos, ou seja, na oferta pelo pecado e pela culpa. O resultado é o que a pessoa se sente aliviada, e Deus alivia mesmo o nosso coração, né? É lindo quando Davi fala, deixa eu voltar aqui de novo, quando Davi fala, né? Veja, aqui, isso.
Quando Davi fala, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram, a tua mão pesava sobre mim dia e noite e tal, e o meu pecado sempre estava diante de mim. Aí quando vem a purificação do Senhor, aí vem a bênção, a paz. Então, o resultado é o alívio sobre o pecador nos 2 últimos sacrifícios, porque Deus perdoa, e isso é maravilhoso. A diferença em relação à palavra pecado, os 3 primeiros, atos espontâneos de gratidão e louvor a Deus, não é por causa de pecado, né? Ou seja, a relação com o pecado é que eu não tenho nada a ver com o pecado, mas eu quero amar o Senhor, eu quero estar perto dele. E os 2 últimos, em relação à palavra pecado, porque houve pecado e atos expiatórios cometidos contra o Senhor, os atos de pecado e atos expiatórios de Deus para purificação. E em relação, outra diferença em relação à palavra sangue, os 3 primeiros, né, na verdade o primeiro e o terceiro, é a exigência menor do sacrifício, porque a pessoa que está oferecendo tem menos alcance. E aqui, os 2 últimos, tem o que? Exigência maior do sacrifício em relação à pessoa que está oferecendo, se for um sacerdote ou a nação toda. Em relação à palavra, a diferença, os 3 primeiros sacrifícios, alta frequência, relacionamento. Então aparece a palavra oferta e o verbo ofertar. Por que aparece mais nesses 3 aqui? Porque Deus quer o relacionamento dos seus servos com Ele o tempo todo. E os 2 últimos, que é sobre o pecado e sobre a culpa, a baixa frequência, sobre a oferta e sobre ofertar, sobre se chegar junto ao Senhor, é reconciliação, que é regeneração. Tá ok, meus irmãos? Então nós estamos chegando, olha aqui a conclusão. Temos 2 conclusões. A primeira, né, a respeito dos sacrifícios. Os sacrifícios podem ser de 2 naturezas e de 5 tipos. Essa tabela é muito ilustrativa. O sacrifício pode ser de natureza ou tipo, as diferenças. Se for de natureza, você vai ter pureza ritual, o tipo, holocausto, oferta de manjares e ofertas pacíficas. E a pureza moral, você tem de 2 tipos, ofertas pelo pecado e ofertas pela culpa. E nós vamos ter o quê? A segunda coisa que eu quero concluir, que o livro de Levítico, tá? E aqui, vou colocar a tela cheia, o livro de Levítico mostra a ênfase prioritária na constância de um bom relacionamento com Deus, entre Deus e o seu povo. E não é necessariamente a restauração. A restauração é porque é necessária, mas o que Deus quer é que nós tenhamos comunhão com Ele o tempo todo, em todo o tempo. Tá ok? Então, meus irmãos, são essas aqui, ó, tipos de sacrifícios e a natureza deles. Então, quero terminar. Nós vamos fazer o sorteio, tá, de mais um livro hoje, do Timothy Keller, sobre o ego, falando sobre o ego da pessoa. E eu quero que você responda, depois que nós terminarmos aqui esta aula, quais são os 5 sacrifícios que nós vamos ter no livro de Levítico, os 5 sacrifícios. Então, quero que você escreva e mande no zap. Quando eu terminar a aula, eu vou dar meia hora para você responder. E depois nós vamos estar sorteando mais um livro, o livro do Timothy Keller, sobre o ego, mostrando como o ego se aflora, como ele foge do controle do servo do Senhor e como isso causa problemas para ele, e a orientação do servo do Senhor sobre isso, tá ok? Que Deus possa nos abençoar e repita essa aula, passe para outras pessoas, tem muita gente com dificuldade em Levítico. Nós estamos aqui com muita calma, porque eu sei que é um livro cheio de detalhes, e nós estamos mergulhando na cultura hebraica, ou na cultura israelita. Ok? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta aula. Queremos te agradecer e te louvar, Senhor, pela tua bênção que está sobre as nossas vidas. Continue iluminando o nosso caminho
e que o teu povo tenha prazer em ler as Escrituras, porque, ó Deus, matéria que é boa é aquela que nós entendemos. Que o Senhor abra o nosso entendimento, derrame alegria e motivação para ler a tua palavra e nos dê força para sermos, Senhor, fiéis a ti no cumprimento daquilo que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Eu quero terminar lembrando, né, hoje à noite nós vamos estar pregando de novo sobre o Salmo 128 e nós vamos estar falando dos versos 2, 3, do verso 5 e do verso 6. Então, desses 4 versos, vamos estar trazendo as consequências para o homem que teme ao Senhor. Falamos sobre o temor do Senhor, da vez passada, mostrando o que é e como esse temor hoje ele se manifesta. O que é o temor do Senhor hoje? Pregação passada. Nós vamos pregar agora quais são os frutos desse temor do Senhor para as nossas famílias. Tá ok? Que Deus possa nos abençoar e nós glorificamos a Deus. Por exemplo, tivemos uma live ontem maravilhosa com os membros fundadores dessa igreja. Eu quero deixar a minha gratidão a todos os irmãos que fazem parte dos membros fundadores dessa igreja e Deus tem nos abençoado. E também agradecer a Deus pelos 80 anos da minha mãe, que completou essa semana, na sexta-feira. Deus continue abençoando ela. Tem que tomar cuidado agora com a velocidade. Passou de 80 tem multa, né? Pelo menos era assim. Deus abençoe a dona Marinete, dê saúde, dê paz. Eu não sei se os irmãos sabiam, foi minha mãe que me ensinou a ler. Então, toda vez que eu estou aqui ministrando a palavra, ensinando, minha mãe tem uma parcela muito grande nessa minha formação, tá bom? Sem falar as outras coisas, principalmente na questão que ela me ensinou o caráter. Que Deus abençoe a minha mãe com saúde e com graça. E a todos vocês, que Deus abençoe e até a próxima. Nós vamos agora nos despedir. Que Deus abençoe a sua vida e até a noite, hein? Nos encontramos aí para o culto. Forte abraço.